Muito boa noite a todos. Meu nome é Jader, sou pastor aqui dessa igreja. Nós somos a Igreja Batista Casulo. E hoje a gente tem um convidado, um amigo, que vai estar trazendo a palavra aqui hoje. Eu queria chamar o Jonathan aqui na frente. A gente fez uma série de pregações chamada Faça Discípulos ou Morra Tentando. E a gente tem falado sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Eu sei que tu entende bem desse assunto. Então, só para te deixar aqui a par do que a gente está fazendo, do que a gente está falando e vivendo. Para quem não conhece, esse aqui é o Jonathan Matthews. Ele é meu amigo. A gente tem caminhado junto. Bom, ele vai se apresentar. Ele se apresenta melhor, que eu acho que tu vai se apresentar melhor do que eu. Mas ele é um amigo muito querido e eu estou muito feliz de poder receber ele aqui na nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco e a gente vai ser a primeira de muitas oportunidades que a gente vai poder te ouvir, poder estar junto com a tua família também. Vocês são muito bem-vindos. Então, Deus abençoe. Vamos orar pelo Jonathan para ele trazer a palavra? Estenda as suas mãos para cá, por favor. Pai, nós te pedimos, Deus, usa o teu servo nessa noite, Deus, para que ele possa pregar fielmente o teu evangelho, Senhor. Para que ele possa, Deus, consolar o teu povo com a tua palavra e desafiar, Senhor, a gente a viver a vida cristã, Deus. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Capacita ele, Senhor, ilumina ele com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Vou ajustar aqui porque sou baixinho. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Eu vou passar alguns minutos me apresentando, compartilhando um pouco do meu testemunho. Eu estou conhecendo o Jader há alguns meses agora. A gente se conheceu alguns meses atrás, tomamos um café junto e ele compartilhou a visão dele, a visão dessa igreja para o bairro que vocês estão orando a respeito. E não só orando a respeito, trabalhando em prol de alcançar pessoas ali naquele bairro, Cidade Baixa. E assim, só um pouco da minha história. Eu sou missionário americano que trabalho aqui no Brasil há quase 18 anos, mas antes disso eu fui criado aqui no Brasil. Os meus pais vieram dos Estados Unidos como missionários quando eu tinha 3 anos de idade e mudaram para São Paulo, trabalharam no centro de São Paulo, naquilo que a gente chama de plantação de igreja. E desde a minha infância eu vi os meus pais trabalhando, compartilhando o evangelho, compartilhando as suas vidas, convidando pessoas para dentro do nosso lar. E ali no nosso lar, vendo a ação do Espírito Santo por meio do Evangelho, trabalhando, operando no coração de pessoas, vidas transformadas. E ao longo da minha infância eu vi isso, participei disso, e realmente foi um privilégio para mim e meus irmãos. Eu aceitei Cristo como Salvador da minha vida, tinha 8 anos de idade, batizado naquela mesma igreja que meu pai plantou. E alguns anos depois, quando eu tinha 12 anos de idade, nós estávamos voltando de uma outra igreja que os meus pais haviam plantado no município de Osasco, que é ali encostado em São Paulo, mas a gente morava do outro lado da cidade ainda. Então nós estávamos voltando do culto para casa, e domingo à noite, tarde, São Paulo, quem conhece São Paulo sabe o trânsito de São Paulo, houve um acidente de carro e os meus pais faleceram nesse acidente. E eu e os meus irmãos, nós sobrevivemos a esse acidente e voltamos dos Estados Unidos. Foi um milagre que Deus nos preservou da morte naquele acidente, mas Ele teve um propósito para mim, para minha família e os meus irmãos. Na minha adolescência, eu não sabia qual era esse propósito. Na verdade, na minha adolescência, eu era um rapaz irado, não queria saber nada de Deus. Embora os meus parentes me levavam para a igreja, eu sentava ali atrás, não queria ouvir aquilo que o mensageiro tinha para mim. Eu não entendia por que isso aconteceu. Eu me via como vítima das circunstâncias e assim, era uma visão pequena daquilo que Deus de fato é no Evangelho. Ao longo de muitos anos, Deus trabalhando no meu coração, por meio de outras pessoas, eu comecei a ver que não era algo que aconteceu para mim, no sentido para me ferir, mas para me desenvolver e me preparar para algo a mais.
Porque afinal todos nós passamos por circunstâncias, tragédias na vida. E nós temos uma decisão de como nós vamos escolher a ver Deus em tudo isso, ver a soberania de Deus, ver a providência de Deus. Então, aos 20 anos, já na faculdade, eu entendi claramente que Deus estava me apontando, me levando para trabalhar no ministério. E, na verdade, nem sabia o que significava isso, o que era o ministério, o que era servir a Ele. Eu não sabia, eu só sabia que eu queria fazer isso para o restante da minha vida. Conheci a minha esposa na faculdade, casamos e eu trabalhei numa igreja, trabalhei tempo integral numa escola também, a minha formação é como professor, e lá entendi claramente que era Brasil, era para me retornar para o Brasil. E em 2005, eu e minha esposa, mais o Samuel, o rapaz que está aí, levanta a mão, Samuel, ele tinha 2 meses de idade, a gente chegou em São Paulo sem entender muito de onde a gente ia começar, mas começamos a planejar, orar, e Deus nos levou para a zona leste de São Paulo, quase encostado ali no Itaquerão, terra dos corintianos. Tem corintiano aqui na casa hoje? Nenhum, né? E não sou corintiano, só estou dizendo que eu morei lá, tá? E ali, assim, Deus nos levou para um bairro chamado Cidade Tiradentes, que é o maior conjunto habitacional da América Latina. E então, lá a gente começou a compartilhar o evangelho, ganhar pessoas, discipular pessoas. E Deus nos deu uma igreja ali, que é a igreja dele. Então, ele nos deu uma igreja para trabalhar e cuidar dessas pessoas. E pela graça de Deus, aquilo se multiplicou em diversas igrejas ali no bairro. E muito feliz de ter participado ali do ministério, de alcançar pessoas durante um tempo de 12 anos. E nisso, Deus trabalhando no meu coração a respeito de outras regiões menos alcançadas aqui no Brasil. E nessa, Deus colocou algumas pessoas no meu caminho. A gente entendeu que o nosso foco era o sul do Brasil, Então, com isso, com a nossa organização, a Converge, nós estabelecemos o que é chamado a Iniciativa Conisul, que é uma iniciativa de plantação de igrejas e revitalização de igrejas no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Então, somos uma equipe e nós estamos orando por um movimento do Evangelho aqui no sul do Brasil, na nossa geração. E eu vou explicar um pouco hoje na mensagem o que é o movimento do Evangelho, mas é basicamente isso, tá? É a ação progressiva do Espírito Santo na proclamação do Evangelho, na multiplicação de discípulos, no engajamento da comunidade e na plantação de igrejas. Não é 4 coisas diferentes, na verdade é uma coisa só. Nós não plantamos igrejas, nós plantamos o Evangelho. O Evangelho transforma o coração de pessoas. Essas pessoas vivem diferentemente na comunidade, na esfera da cultura. Ali eles impactam vidas. Essas vidas então se tornam parte do corpo de Cristo, vivo ali na comunidade. Então nós estamos orando por esse movimento aqui no sul do Brasil, mais especificamente aqui em Porto Alegre. E também aqui, não aqui, mas ali embaixo, Cidade Baixa. É essa a nossa oração. É por essa razão que nós entramos em contato com o Jader, ele começou a conversar conosco e essa é a razão que nós estamos aqui com vocês nessa noite. E assim, Deus tem feito maravilhas ao longo desses últimos 18 meses, porque eu mudei para cá em fevereiro, antes da pandemia, 2020. E nesse tempo tem sido incrível. Temos 12 projetos de plantação em andamento, num curto prazo de tempo. Deus está enviando pessoas interessadas em participar, colaborar, ajudar na plantação, ajudar também no que se diz a vida discipulado, engajado na comunidade. Então é uma maravilha poder estar aqui com vocês. Acredito naquilo que vocês estão fazendo, acredito que vocês, além de ter um caminho difícil no bairro onde vocês pretendem desenvolver ministério, acredito que é possível, porque não cabe a nossa capacidade, mas cabe sim a graça de Deus por meio de nós, operando o que Ele é capaz de fazer, não aquilo que nós somos capazes de fazer. E eu posso falar isso de testemunho próprio, ao longo de 12 anos trabalhando em bairros difíceis na cidade de São Paulo, onde a saturação de um evangelho barato, ou a recusa total daquilo que a gente chama o mundo evangélico, estava evidente em todo lugar.
Mas pessoas que compram a visão do reino, são pessoas que Deus vai usar. E Deus não só quer te usar, te usará para fazer grandes coisas por meio desse projeto. Vamos lá, e eu nem preguei ainda, então vamos lá, vamos lá em Atos, e assim pessoal, eu vou colocar esse copo aqui, porque eu estou com medo que eu vou derramar esse copo. Hoje à noite, tá, minha mensagem é resumida a alguns textos, eu quero conversar com vocês, mais do que fazer uma grande exposição, nós vamos conversar, vamos falar a respeito de você, nós vamos falar a respeito de Deus, vamos falar a respeito dessa cidade, aonde Ele tem te colocado, nós vamos falar a respeito do que Deus pode fazer, e vai fazer, e nós vamos meio que caminhar alguns trechos diferentes da palavra de Deus, e nós vamos começar lá em Atos capítulo 19, tá? Atos capítulo 19, eu vou ler aqui alguns versículos, e depois nós vamos, depois da leitura dos versículos, orar, e depois da oração vamos entrar na mensagem. Na verdade eu vou começar em outro texto, Atos capítulo 11, volta lá em capítulo 11, Atos capítulo 11, versículo 19. Atos 11, 19 diz o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chifre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem do bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que durante todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deus, nós estamos aqui nessa noite, reunidos num sábado à noite, um grupo de pessoas redimidas, compradas pelo seu precioso sangue, ó Deus. Somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, e nós estamos inseridos aqui nessa cidade, nesse contexto, o nosso raio de atuação, e o seu desejo é trabalhar por meio de nós, em nós, para alcançarmos pessoas, por meio da proclamação do Evangelho. Nos ajude a entender esse texto, nos ajude a extrair dela alguns princípios básicos, ó Deus, para a nossa vivência. Nos ajude, ó Deus, ensine o nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém. Aqui nós temos uma reviravolta aqui na história da igreja, nesse momento, em Atos capítulo 11, versículo 19. Só para voltar um pouco e criar um pano de fundo daquilo que vem acontecendo aqui em Atos. Sabemos que em Atos capítulo 1, versículo 8, ali Jesus Cristo está falando com os apóstolos e ele diz: não fique em Jerusalém, começa em Jerusalém, mas vai até os confins da terra. Vai até os confins da terra com a mensagem do Evangelho.
No próximo capítulo, a gente vê o que acontece por meio de Pedro. Milhares de pessoas chegam a Cristo ali, por meio da pregação de Pedro, que era uma mensagem simples a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele não trouxe nada inovador, não trouxe nada assim persuasivo. Era simplesmente levantando a pessoa de Cristo, e Cristo então chamou as pessoas para si. Alguns capítulos depois, a mesma coisa acontece em outra ocasião, onde 5.000 homens também se convertem a Cristo Jesus. Os estudiosos nos dizem que durante essa fase do crescimento da igreja em Jerusalém, até 20% da população chegou ao Evangelho. 20% da população. Até a gente chega no capítulo 7 e a gente vê que tudo que a gente entende de crescimento criou um tumulto na cidade, uma perseguição, na morte de Estevão. Ali, Atos capítulo 8, versículo 1, nós temos o versículo onde as pessoas colocam as suas vestes ao lado de um chamado Saulo, que depois nós conhecemos essa pessoa como Paulo. É muito interessante que muitos têm dito que se a gente não cumpre Atos capítulo 1, versículo 8, que é o ide, a obediência ao mandamento, cumpre em nós Atos 8:1, que é uma perseguição, ou seja, é uma ação que nos leva a sair, a obedecer o mandamento. Dali em diante, nós temos várias coisas acontecendo, inclusive a conversão do próprio Saulo, que perseguia a igreja. Agora, a gente vê aqui nessa história, versículo 19, e olha o que diz no versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição. Então, nós temos uma conexão aqui desse texto, Atos capítulo 11, lá com aquilo que aconteceu em capítulo 7, que era a perseguição e a morte de Estevão. Essa ponte, lá de capítulo 7 até aqui, entre um versículo e o outro, um contexto e o outro, há essa dispersão. Pessoas estavam indo e vindo, levando o evangelho. Mas vamos acelerar um pouco, e nós vamos ali em capítulo 13. Então eu quero que você mentalmente pausa no versículo 19, aonde diz: e foram dispersos pela perseguição. As pessoas chegaram numa cidade, não porque estavam mudando para lá, não era um contrato de trabalho que, eu vou mudar para lá porque tem um emprego legal ali, ou eu vou para lá porque as escolas são melhores ali do que na minha cidade, e eu estou buscando o melhor para minha família e os meus filhos. Nada disso, era uma perseguição que forçou esse movimento de pessoas. Mas o que acontece no capítulo 13? Olha comigo no capítulo 13, versículo 2. Diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor. Quem são os eles? É a liderança da igreja, é quem está na igreja, inclusive Paulo e Barnabé. A gente vai ver isso lá no capítulo 11. Mas servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Versículo 3: então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, quem estes? Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram. A ideia é que eles se espalharam. Agora eu quero acelerar um pouco mais aqui nesse texto, e eu quero que você vá lá no final de capítulo 14. Capítulo 14, versículo 27. Então, preste atenção, antes da gente ler aqui, tá? Olha aqui na frente um pouco. Eles saíram da sua igreja, encaminhados numa viagem missionária. Nós temos um recorde, vamos dizer, aqui na palavra de Deus, de 3 viagens missionárias. Esse é o primeiro. Mas no final dessa viagem, eles voltam para a sua igreja. Eles voltam para esse mesmo lugar. Eu quero que você veja algo aqui nesses versículos. Versículo 27 do capítulo 14. E quando chegaram e se reuniram com a igreja,
relataram qual grandes coisas eles fizeram. Está dizendo isso? O que diz? O que Deus havia feito. O que Deus havia feito. Então, olha só. O que Deus fez. Quando? Como? Por eles. Por eles. E como abriu? Quem abriu? Deus. Aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, eu quero que a gente volte lá no início, onde a gente começou, capítulo 11, e nós vamos estacionar aqui. Porque o que nós temos aqui, é o começo do que nós chamamos de um movimento evangélico. Esse movimento evangélico aconteceu capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e o restante de Atos. Na verdade é chamado Atos dos Apóstolos, mas poderia ter chamado tudo isso Ato do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, claro, por meio dos apóstolos. Por meio dos apóstolos. Então como é que começou? Porque assim, eu quero fazer parte de um negócio que Deus está abençoando, que Deus está presente ali. Eu quero ver Deus agir. E assim, de certa forma, talvez é egoísmo na minha parte, mas eu quero ver o que Paulo viu. Eu quero poder dizer, Deus operou, Ele operou por meio de nós, e Ele abriu o coração desses caras ali. Não foi eu, não foi porque o nosso negócio era bem bolado, assim, era top, não, o nosso marketing foi 10, assim, temos 15 mil seguidores no último mês, no Instagram, no Facebook. Pessoal, isso aí nunca transformará o mundo. Só a ação do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da multiplicação de discípulos, que engajam pessoas na sociedade e que resultam em novas igrejas. Capítulo 14 e 15, a Bíblia diz que Paulo ia, igreja em igreja, abençoando aquela igreja, dizendo, Deus fez grandes coisas aqui, agora está com vocês. Presbíteros, segue em frente, com a vida da igreja. Em alguns lugares, Paulo só ficou 3 semanas, e conseguiu em 3 semanas, desenvolver uma igreja. Deus estava no negócio, mas como é que começou? Tem alguma coisa ali, Jonathan, alguma coisa que aconteceu, que deve ter sido grande, vamos ver. Capítulo 11, versículo 19. E hoje, pessoal, eu tenho só praticamente 4 pontos aqui, tá? Primeiro, nós vamos ver os mensageiros. É assim, Deus é soberano, mas na sua soberania, Ele trabalha por meio de nós. Nós somos os veículos, nós somos os conduítes da proclamação. Se não era para ser assim, não teríamos Atos 1:8, não teríamos o mandamento de Jesus de ir. Ir implica sair da onde nós estamos, ou de um lugar literal, ou figurativamente. Mas nós temos que sair da onde estamos para alcançar pessoas, por meio da proclamação da mensagem de Cristo. Aqui nós temos 2 tipos de mensageiros. Quero que você olhe com calma esse texto, versículo 19, olha o que diz. Foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até Fenícia, Chifre e Antioquia. Era assim, era um atrás do outro, mas a ideia é que chegaram até Antioquia. Era o destino final desse pessoal. Chegaram até Antioquia. Mas olha só, olha o versículo. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada com isso. O grande mandamento, a grande comissão, está em algum lugar aqui nesse versículo, assim, alguma coisa não bate, está desalinhado.
O evangelho é para todos ou é para um grupo seletivo de pessoas? É para todas as pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. Ou seja, esse primeiro grupo de mensageiros tinha uma visão errada, talvez limitada. Talvez a compreensão deles não estava completamente desenvolvida em relação ao evangelho. Agora, eu não posso dizer que eram pessoas infiéis, porque o texto diz que foram perseguidos e caminharam de Jerusalém até Antioquia. Então, algum fator de fidelidade, com certeza eles tinham, um zelo, um amor, mas eles não enxergaram holisticamente as implicações, a natureza do evangelho. Mas eu quero que você veja algo interessante aqui, versículo 20. E havia entre eles, alguns textos dizem, algumas versões, mas havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses. Então nós temos pelo menos duas pessoas entre o grupo que saiu de Jerusalém e foi até Antioquia. Tinha duas pessoas. Essas duas pessoas, olha só, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos. Aqui nós estamos falando a respeito de uma classe de elites, pessoas diferenciadas na sociedade, pessoas com uma certa cultura, uma certa educação. O interessante aqui no versículo 20, essas pessoas que compartilharam o evangelho com os gregos, a Bíblia diz que era cíprio e sirinense, pessoas praticamente do interiorzão. Um lugar era uma ilha, e o outro lugar era norte da África. Não era um centro da academia, um centro intelectual, não era Roma, não era Atenas, não era Jerusalém, não era nenhum desses lugares. Era um lugar afastado. Agora é assim, muitas vezes nós temos um complexo da inferioridade quando nós estamos conversando com pessoas. Nós não gostamos de falar com pessoas que sabem mais do que nós. Nós temos medo de engajar pessoas que nós achamos que talvez estão um passo além de nós, talvez com uma educação a mais, ou pessoas mais cultas, e por isso a gente fica com o pé atrás, porque nós temos crença na nossa capacidade ou falta de capacidade. Isso nos limita. Mas eles anunciaram o evangelho completo, na sua plenitude, a todas as pessoas, aos gregos. Nós temos o mensageiro, nós temos a mensagem, que é o evangelho, nós temos o método, que era a pregação. Mas olha o versículo 21. Quero estacionar aqui nesse versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. Eles quem? Os dois. Não era com os outros. Os eles está falando a respeito desse pessoal, esse povo simples, que simplesmente disse: olha, eu vou acreditar no evangelho, que é para todas as pessoas. Eu vou fazer isso por obediência àquilo que Cristo me disse a fazer. Então, na obediência e na submissão ao evangelho, eles simplesmente obedeceram. E a Bíblia diz: a mão do Senhor era com eles. Você sabe que a maior coisa que alguém pode dizer a respeito da sua vida e a minha vida, a maior coisa, é a mão de Deus estar conosco. Na verdade, aqui Deus usou dois, mas poderia ter sido um. Essa igreja, vocês, basta uma pessoa.
dizer: eu vou obedecer, eu vou me render em obediência ao Evangelho, operando em mim e por meio de mim, não na capacidade ou na compreensão da minha habilidade, não no poder da minha persuasão, mas simplesmente levantando Jesus Cristo. A mesma coisa que aconteceu em Atos 2 por meio de Pedro, nós estamos vendo acontecer aqui nesse versículo. É interessante, o texto não fala nada do nome dessas pessoas, não fala o nome das pessoas. A gente não sabe em nenhum lugar aqui o nome dessas pessoas. Mas versículo 21 representa multiplicação. Multiplicação. O Jader falou agora há pouco que vocês estavam há um tempo estudando a respeito de discipulado. E muitas vezes quando nós falamos de discipulado, a gente compreende ou mal compreende o que de fato é multiplicação. Multiplicação não é o resultado da nossa estratégia, é o resultado da mão de Deus, da presença de Deus. Versículo 21, a mão do Senhor era com eles, é a receita da multiplicação. Olha o restante do versículo 21. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Vocês querem ver os seus familiares, os seus parentes, os seus colegas de trabalho se convertendo ao Senhor? Eu não estou dizendo se membrando da igreja, não tem nada a ver com membresia de igreja, mas se convertendo ao Senhor, sendo tirado da escuridão, das trevas e sendo colocado na luz. Nós queremos ver isso. E eu espero que essa igreja tenha essa visão para a Cidade Baixa, para as pessoas que moram ali, que transitam ali, que as pessoas se convertam ao Senhor. Algo que eu quero que você note aqui, essas pessoas que se converteram ao Senhor, eram aqui principalmente gregos, pessoas do local, pessoas dali. É muito fácil quando nós plantamos uma igreja num bairro difícil como Cidade Baixa, só pensar em pessoas que podemos trazer para lá, sem fazer o trabalho difícil de desenvolver relacionamentos com pessoas que são diferentes de nós. Se você conhece um pouco a respeito da cultura e da história de Jerusalém, Israel, nessa época, e a cultura e a história grega, pessoas mundo à parte, totalmente diferente. Mas alguém tem que atravessar a rua, alguém tem que começar a conversa. E eu te garanto, não foram os gregos começando uma conversa aqui com esse pessoal do norte da África e de uma ilha. Essas pessoas disseram: o pessoal está ali, eu vou atravessar a rua e eu vou começar a conversar com esse pessoal. Estou aqui para te dizer, se você quer plantar uma igreja que realmente engaja as esferas da sociedade que estão ali presentes, você vai ter que atravessar a rua, você vai ter que desenvolver relacionamentos com pessoas muito diferentes de vocês, pessoas talvez que não têm um linguajar desenvolvido naquilo que sabemos que é evangélico. Talvez nós vamos ter que falar nos termos deles, sem abrir mão da essência do evangelho. Mas de qualquer forma, acaba sendo por meio de um ou dois que Deus opera grandes coisas. Mas não é somente esse tipo de multiplicação. Olha comigo o restante aqui, versículo 22. E chegou fama dessas coisas. Então, essas coisas são o quê? Essas conversões. Chegou fama dessas conversões aonde? Aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, é basicamente assim, tá? Então, imagina daqui um ano,
Grandes coisas estão acontecendo por meio de vocês aqui no bairro onde vocês querem plantar uma igreja. Tão grande que lá onde eu moro, em Criciúma, o pessoal lá, Jonathan, você ouviu dessa igreja? Esse povo que decidiu, eles enlouqueceram, eles atravessaram a rua e estão conversando com pessoas diferentes, mas estão proclamando o evangelho. Deus está fazendo maravilhas ali. Vamos lá ver o que estão fazendo? Foi isso que aconteceu. Olha o versículo. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé. Vai até lá e vê o que estão fazendo lá. Vai até lá e vê o que estão fazendo. Quando chegou, versículo 23, e viu, o que viu? Vamos lá, igreja. O que ele viu? A graça de Deus. Não viu Jader, não viu a sua banda. O relatório não tinha nada a ver com pessoas, tinha a ver com graça. Tinha a ver com graça. Ou seja, nós como mensageiros, nós temos que ser pessoas de graça. A mensagem tem que ser uma mensagem de graça. Porque senão, a multiplicação nunca vai gerar graça. Graça. O ambiente tem que ser permeado, saturado pela graça do evangelho. É interessante que Barnabé, ele viu a graça de Deus, e olha só, ele se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor. Sabe o que Barnabé falou? É isso aí, continue em frente, vai em frente. Mas ele não só fez só isso, ele fez outra coisa, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso. Sabe o que ele viu? Aqui tem potencial, Deus está trabalhando, um lugar de graça, uns mensageiros da graça, um evangelho da graça. Eu vou buscar ajuda, porque esses caras precisam de ajuda. Multiplicação sempre gera multiplicação por meio de outras pessoas que Deus acaba enviando para colaborar. E olha o que aconteceu, ele vai até Tarsus, ele busca Saulo, e ele traz Paulo de volta, e eles fazem isso no versículo 26. E sucedeu, quero que você veja isso no versículo 26, sucedeu que durante todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. As pessoas foram reconhecidas como pessoas parecidas com Cristo. Parecidas com Cristo. Se parece com Cristo, deveríamos parecer como Cristo, discípulos cristãos. Eu me lembro de uma história, e eu já compartilhei essa história muitas vezes, e eu nunca preguei aqui, então com certeza eu nunca compartilhei isso aqui, né? Mas eu lembro disso da época que eu era professor de história, mas eu gosto de história, gosto de ler história, e tem uma história a respeito de Alexandre o Grande, uma estrela fenomenal em termos de mente brilhante, militar, estratégico, numa idade, poucos anos, na sua idade adulta, 25, 26 anos, já dominava grande parte do território da face da terra. Uma pessoa incrível. E se diz que essa história que eu vou compartilhar é uma história verídica. Uma vez, numa campanha militar, ele acordou no meio da noite, queria andar pelo acampamento. Próximo dia teria uma batalha, e ele queria simplesmente ver as instalações, ver se as pessoas estavam preparadas. E ele, passando num certo lugar, viu uma sentinela, um homem no seu posto, dormindo. E a pena era a morte. Na verdade, geralmente, a história nos diz que quando achavam alguém dormindo, simplesmente matavam a pessoa enquanto dormia. Afinal, para que vamos acordar ele e depois matar ele? Todo aquele drama,
Vamos matar ele quando ele dorme. Era antiguidade, tá? Ele passa ali, o homem acorda, se endireita, fica em pé, com certeza, muito medo, muito temor. E Alexandre se aproxima a ele, e ele diz: rapaz, qual o seu nome? E o rapaz diz: meu nome é Alexandre. Fala de novo, qual o seu nome? Fala mais alto. O meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande olhou para o rapaz, o soldado, e disse: ou muda o seu nome, ou muda o seu comportamento. Aqui as pessoas eram chamadas pela primeira vez de cristão. Pequenos cristos. Agora, como é que Cristo era com as pessoas? Ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas. Os mais vis, as prostitutas, não tinham problema estando próximo a ele, pela maneira pelo qual ele amou as pessoas. A maneira pelo qual você ama as pessoas na Cidade Baixa vai ser o fator determinante. Na graça de Deus permeando você e por meio de você, afetando a vida das pessoas na proclamação do Evangelho. Quando nós pensamos a respeito do que Paulo fez, e agora que eu quero que você vá lá para capítulo 19 de Atos. Lá para capítulo 19 de Atos. Só mais 2 textos e nós vamos encerrar a mensagem, tá? Atos capítulo 19. Lembra? Começou tudo ali nessa igreja. Tudo ali. Tudo começou ali. E ele vai nessas viagens, ele planta uma igreja aqui, uma igreja ali. Algumas das igrejas eram mais famosas, por exemplo, a igreja em Corinto. Mas tem esse lugar chamado Éfeso, que era o lugar, talvez o lugar mais vil, em termos de idolatria. Era um lugar terrível. Não vou entrar nas questões reais da história, do que os historiadores nos dizem a respeito dessa cidade. Mas basta a gente simplesmente ler aqui alguns versículos do que aconteceu no versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Agora eu quero que você pare aqui. Aqui a gente não leu tudo, mas aqui é o resultado da multiplicação da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas aonde que isso começou? Com 2 pessoas. Tudo bem, tem gente aqui em Éfeso, mas mesmo eles, ouviram a proclamação por meio de Paulo, que teve o seu início por meio de uma igreja, onde 2 caras ou mulheres, 2 pessoas disseram: nós vamos atravessar a rua, nós vamos conversar com essas outras pessoas. Mas olha o que acontece aqui no versículo 19. Também muitos dos que seguiram artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Nós vamos encerrar bem aqui. Nós vamos encerrar com esse versículo. E eu tenho uma pergunta para você. Vou ler de novo o versículo, depois eu vou te perguntar. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu acredito que é o seu desejo que a palavra cresça poderosamente e que prevaleça. Afinal, não é disso que nós estamos dizendo? A realidade da igreja é proclamar a palavra de Deus, para que o reino avance, para a glória de Deus, na missão de Deus. É um zelo para o seu nome.
Agora eu quero que você pense comigo. É possível que a palavra prevaleça na Cidade Baixa, sem ela primeiro prevalecer em você? Não é. Não é. A nossa oração é que a palavra do Senhor prevaleça poderosamente, que ela cresça. Mas isso tem que acontecer no seu coração, Isso tem que acontecer na sua família. Não vai acontecer ali fora o movimento do Evangelho se nunca aconteceu aqui dentro, no meu coração, na minha vida. Deus quer que você seja um dos dois. Deus quer operar poderosamente em você e por meio de você. E você sabe como é que isso começa? Quando a palavra prevalece em ti, no seu coração. Quando nós falamos a respeito da história da igreja, isso aqui é 2000 anos atrás, mas nós temos uma história. A igreja tem uma história. A igreja cristã. Ao longo desses 2000 anos, a história da igreja é marcada por pessoas, não pessoas com pedigree, mas pessoas dispostas a se submeter à operação e trabalho do Espírito Santo por meio da palavra no Evangelho. Deus, Ele está contigo e Ele deseja fazer grandes coisas por meio de vocês nesse lugar. E a Converge, a parceria de colaboração, nós estamos juntos, mas isso não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é isso aqui, na sua vida, individualmente, nas suas famílias. Oremos. Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a entender que a palavra precisa prevalecer em nós. Não é uma estratégia, não é um método, não é algo novo que vai fazer alguma diferença na vida dessa igreja ou na vida de uma outra igreja. Não é algo moderno que precisamos achar e aplicar. Não, na verdade é algo muito básico, muito antigo. É a essência do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós nessa noite. Que podemos sair daqui, ó Deus, com um compromisso com a sua palavra, com a sua pessoa. E que unidos como igreja, cada um aqui possa dizer, a começar em mim, que isso possa começar em mim. E que grandes coisas possam, ó Deus, começar por meio dessa comunidade da fé. Oramos isso, entregamos isso ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.